coordenadora geral do CA. E a gente organizou esse projeto com muito carinho, com muita dedicação, e esperamos que todos gostem e que consigam tirar proveito ao máximo, certo? Antes da gente começar, eu só queria dar algumas orientações. Queria pedir para que todo mundo deixasse os microfones desligados para não dar interferência quando o doutor Ian for falar. E, primeiro, vocês receberam um e-mail hoje à tarde, e nesse e-mail tinha o link da aula e o link do formulário de frequência do encontro de hoje. Daqui a pouco, nós vamos liberar esse formulário e vamos soltar no chat uma palavra-chave que vocês colocam no formulário e confirmam a presença de vocês, certo? Depois, vocês tentem usar o chat apenas para tirar dúvidas relacionadas ao assunto da aula. No final, a gente tenta abrir um espacinho de tira dúvidas, ok? Se alguém tiver algum problema com a sala ou com o formulário, entre em contato com o CA pelo Instagram, que a gente dá um jeitinho. E no final, esperem um pouquinho pelo nosso sorteio. Vai ser rápido. Então, para começar, nossa primeira aula hoje vai ser sobre análise do líquido cefalorraquidiano com o doutor Ian Ribeiro. Ele é médico formado pela Universidade Federal de Ceará e é residente em neurologia pelo Hospital Geral de Fortaleza. Boa noite, doutor Ian. Boa noite. A gente queria muito agradecer pela disponibilidade, pelo tempinho de vir compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente hoje. Você pode começar quando quiser. Tá certo. Vou só tentar espelhar aqui na tela, que eu não sei mexer muito bem nesse negócio aqui. Tá certo. Dá para ver direitinho aí? Dá sim. Pronto, pessoal. Eu queria, assim, agradecer ao convite, né? Fiquei um pouquinho surpreso quando me chamaram para dar essa aula. Assim, é muito gratificante voltar, assim, não saí há muito tempo, né? Me formei no ano passado. E entrei logo na residência de neurologia aqui na HGF. E, assim, é muito gratificante voltar e tentar passar um pouco de conhecimento, né? Embora eu esteja adentrando agora, né, no mundo da neurologia, que é uma espécie, assim, das mais complexas que tem, mas a gente vai tentar passar um pouquinho de conhecimento, né? E, assim, e aprender também, né? Porque sempre que a gente tenta ensinar alguma coisa, a gente acaba aprendendo. E qualquer dúvida, podem me interromper, que se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou te dar um pouquinho mais para tentar responder. E vamos lá, assim, essa aula realmente é muito importante, né? Foi uma sugestão do tema do pessoal da Liga que sugeriu esse tema. E eu vou tentar colocar aqui, assim, é um tema muito, acaba sendo muito complexo, porque o líquor é um exame de suma importância em milhares de doenças, né? E eu tentei compilar aqui nessa aula as alterações, que são mais relevantes, não só para o neurologista, mas para o generalista também, né? Assim, nessa aula eu vou falar não só das alterações do líquor, porque são, assim, cada doença, porque realmente eu vou falar de cada doença que repercute em alterações no líquor, né? A gente vai passar aqui uma semana falando. Eu vou falar das coisas que eu achei mais importantes para o médico generalista saber, tá certo? Desde a punção licórica, né, da técnica, das indicações e contraindicações, que eu acho que é uma coisa muito importante de saber, são as indicações e contraindicações de se estudar o líquor, né, a fisiologia e formação do líquor, bem como o fluxo licórico, né, a gente precisa entender o que é um líquor normal, como é que é a fisiologia do líquor, para poder entender as alterações, né. Eu vou falar um pouco sobre a composição normal e as alterações de algumas doenças mais relevantes. E também, né, assim, como o líquor é crucial nas infecções do sistema nervoso central, né, eu vou
colocar alguns slides, né, focados nessa parte das infecções, tá certo? Bom, a análise do líquido, né, então, assim, isso, acho que desde os ciclos básicos a gente já sabe que ele é crucial para algumas informações no diagnóstico de doenças infecciosas e não infecciosas do sistema nervoso central, né? Por isso, todo médico tem que ter um domínio da técnica correta de coleta do líquido, né? Então, vocês, durante a faculdade, vão atrás dos seus preceptores e tentem coletar o líquido, aprender, né, como é que é a técnica correta, tá certo? E a fisiologia, como eu já falei, né, a fisiologia do líquido, a fisiologia normal do líquido é crucial para a gente entender as alterações nas patologias, né? Bom, quais são as indicações de você tentar estudar o líquido, né? Existem algumas indicações que são mais urgentes, né? As mais urgentes são a suspeita de infecção do sistema nervoso central, principalmente uma meningite bacteriana, que é uma urgência, você tem que começar a tratar logo, porque isso altera o prognóstico na doença, exceto um abscesso cerebral ou processo que esteja ali parameníngeo, ou seja, o abscesso cerebral e esses processos paramenígeos não vão causar uma repercussão importante no líquido que seja crucial você fazer uma punção lombar. Outra indicação mais urgente de você fazer o estudo do líquido seria um HSA, né, uma hemorragia subaracnoide, onde você tem uma TC normal, ou seja, a classificação de Fischer 1, onde você não evidencia nenhum sangramento na tomografia, mas a clínica do paciente é muito sugestiva. Aí você pode coletar um líquido para analisar e ver se realmente teve um sangramento ali no sistema nervoso central. E existem outras indicações que não são tão urgentes, né? Mas que o líquido é crucial para o diagnóstico, como, por exemplo, pseudotumor cerebral, uma meningite carcinomatosa, ou seja, uma infiltração de um carcinoma na meninge, a meningite tuberculosa, que é um quadro mais arrastado, por isso que não tem essa urgência de você funcionar, a hidrocefalia normobárica, que inclusive a própria punção serve como um tipo de tratamento, né, o paciente acaba melhorando após a punção, a neurosífilis, onde você vai encontrar um VDRL positivo, e as vasculites do sistema nervoso central, né, que vão aparecer um líquido com caráter mais inflamatório, tá certo? E tem outras indicações onde o líquido vai ser, assim, não vai ser crucial para o diagnóstico, mas vai dar algumas pistas, como, por exemplo, esclerose múltipla, a síndrome de Guillain-Barré, algumas paraneoplasias, e outras situações onde ela vai ser terapêutica, né? Nas raquianestesias, você tem que acessar o espaço subiural para poder injetar o anestésico, e você pode realizar também quimioterapia e antibiótico terapia intratecais, né, dentro do espaço subaracnoide. Você também tem que ter em mente, né, quais são as contraindicações de você fazer uma punção lombar, né. As complicações da punção lombar, quando ela é mal indicada, quando você faz, né, sem ter o devido cuidado, pode levar até a morte do doente, né, pode ter o desfecho do paciente ter uma herniação e acabar vindo a óbito. Então, você tem que ter em mente quando funcionar e quando não funcionar, tá certo? Quando é que você tem uma contraindicação? Quando você tem uma possibilidade de hipertensão intracraniana, mas tem que ter em mente também que essa contraindicação, ela não é absoluta, é uma contraindicação relativa. Os pacientes que têm uma trombocitopenia, né, eu vou botar mais na frente o valor das plaquetas onde você não deve funcionar o paciente, e outras diáteses hemorrágicas, incluindo o uso de anticoagulante oral, ou anticoagulante, as heparinas, né, anticoagulante parenteral, e a suspeita de abscesso epidural. E se você tem um abscesso epidural, ou seja, ele não está ainda no espaço subaracnoide, ou seja, não tem ainda infecção no sistema nervoso central, parameníngeo, com a punção lombar você pode levar a infecção para dentro do sistema nervoso central, né, piorar o estado do paciente.
para você funcionar, você tem que saber a posição correta, né? Ela pode ser feita tanto em decúbito lateral, né, que eu particularmente prefiro, mas quando está muito difícil no decúbito lateral, às vezes eu coloco o paciente na posição sentada. E também alguns médicos fazem por fluoroscopia e acabam botando o paciente na posição prona, né, mas isso é mais raramente utilizado. Bom, aqui vocês estão vendo aí a imagem, né, do paciente na posição decúbito lateral. Eu sempre costumo falar que para você conseguir funcionar, a principal coisa é o posicionamento do paciente, né? Você tem que botar o paciente numa posição mais confortável, onde ele consiga ficar realmente como se fosse uma posição fetal, né? Abraçando as pernas, né? Quanto melhor o posicionamento do paciente, às vezes a função está muito difícil, mas é só porque você não posicionou o paciente corretamente. E onde é que você vai acessar, né? Ou seja, por onde é que você vai acessar o sistema nervoso central para coletar o líquido? Todo mundo sabe que no desenvolvimento, né, do ser humano, né, o canal vertebral, ele vai acabar crescendo descompassado com a medula. Aí na fase adulta, a medula vai ficar mais encurtada em relação ao canal vertebral, ou seja, a partir do nível de L1, L2, você só vai ter raízes nervosas, você não vai ter mais a medula em si. Então, a partir daí de L2, né, do espaço de L2, você vai ter uma segurança maior na função lombar. A segurança no sentido de não funcionar a medula, né? O máximo que você vai poder funcionar ali vai ser as raízes nervosas. E aí, como é que você acha esse local? Você coloca o paciente na posição, você vai palpar a parte superior da crista ilíaca, né? E vai traçar uma linha reta com o eixo da coluna. Geralmente, quando você faz isso, você vai encontrar um nível de L4, L3, né, dependendo da variação anatômica de cada paciente. E nesse nível, né, você vai palpar os processos espinhosos, tentar identificar o espaço, geralmente, né, entre L2 e L4, ou L3 e L4, na verdade. E aí vai ser o sítio de punção onde você vai geralmente realizar. Geralmente a gente faz uma anestesia local com lidocaína, só mesmo para o conforto do paciente, embora a lidocaína às vezes dói mais do que a punção em si. E você vai fazer a inserção da agulha de punção. O recomendado é você colocar o bisel da agulha apontado para o flanco do paciente, porque as fibras da dura mater, elas são paralelas ao eixo da coluna. Você fazendo isso com o bisel da agulha, ela não vai cortar as fibras da dura mater, ela só vai meio que afastar essas fibras. Então, quando você retirar a agulha, né, vai mais facilmente fechar esse buraquinho que você fez. E com isso você vai evitar que o paciente tenha propensão a ter uma cefaleia pós-punção lombar, tá certo? Porque não vai ficar vazando líquor por ali. Geralmente, né, o que eu faço quando eu vou funcionar? Eu tiro 20 gotinhas em cada frasco, porque geralmente já é o suficiente para os exames que a gente solicita na rotina, né? Mas às vezes a gente precisa de mais exames, né, exames mais específicos, e a gente acaba retirando mais líquido em cada punção. Você, assim, de forma segura, você pode tirar cerca de 40 ml, né, numa punção lombar. Isso no paciente, né, sem muitas alterações. Para alguns exames é recomendado você tirar ali 15 ml, mais ou menos, né, então 20 gotas em cada frasco é muito pouquinho, mas já é o suficiente, tá certo? E às vezes a punção é muito difícil, a gente pode lançar mão de algumas ferramentas, né? A gente pode usar um ultrassom para guiar a punção e a fluoroscopia.
né, para achar o nível correto onde você vai puncionar. E quais são as principais complicações de uma punção lombar, né? A cefaleia pós-punção, que eu já até citei, né? A herniação cerebral, que é a mais grave, né, que é a mais temida, os sangramentos, né, que também a gente tem que ter cuidado, mas pode ser evitado se a gente tomar o devido cuidado, tá certo? As infecções, que são complicações mais raras, né, e aí vem sintomas neurológicos menores, por exemplo, uma paraparesia, o paciente às vezes reclama de uma parestesia no membro inferior, uma sensação de choque, porque você está ali encostando em alguma raiz nervosa. Pode acontecer uma paralisia do sexto nervo, né, do nervo abducente, por conta da hipotensão licórica. Às vezes você retira um pouco mais de líquido, causando hipotensão licórica, que acaba causando uma paralisia do sexto nervo, que inclusive pode ser bilateral, né, mas geralmente ela se resolve dentro de algumas semanas, né. E o tumor epidermoide, esse tumor epidermoide, ele é mais comum em criança, na verdade, ele é mais comum em adultos que realizaram punção lombar durante a infância, né. Ele é causado por, quando você punciona, você acaba levando células da epiderme para o espaço dural, e com o passar do tempo essas células vão se multiplicando, se proliferando, e acaba causando um tumor epidermoide, tá certo? Eu vou falar só um pouquinho mais sobre essas três primeiras, que são as principais. A cefaleia pós-punção é a mais comum, a alteração mais comum, ocorre em cerca de 10 a 30% dos pacientes, né? Ela é causada por alguns mecanismos, né? A hipotensão licórica, e com essa hipotensão licórica acaba ocorrendo a tração de algumas estruturas do sistema nervoso central que são sensíveis, né? Por que eu falo dessas estruturas sensíveis? Porque o sistema nervoso central, né, o parênquima cerebral em si, ele não dói. O que vai doer são os vasos sanguíneos, né, as meninges, né? Então, essas estruturas são tracionadas e acabam causando a dor. E o outro mecanismo é a venodilatação, porque quando você tira um líquido, né, tem aquela doutrina de Monochelli, que diz que sempre que você tira alguma coisa de dentro da caixa craniana, né, tem que compensar com outra, com volume de sangue, geralmente, né, com algum outro fator compensatório, né, para manter a homeostasia, para manter a pressão intracraniana estável. Aí, quando você tira o líquido, ocorre uma venodilatação para compensar, e essa venodilatação acaba causando dor. O tratamento, geralmente, é conservador, você vai fazer ali uma hidratação vigorosa, manter o paciente mais na posição, o paciente mais tempo deitado, porque isso ali acaba aliviando a cefaleia, e você pode, às vezes, precisar fazer o que ele coloca como um blood patch, né? Você injeta o sangue do próprio paciente ali no espaço epidural, e acaba ocluindo aquele buraquinho que ficou, que está extravasando o líquido e mantendo essa hipotensão licórica. Então, o sangue do próprio paciente ele vai tamponar esse buraquinho e acabar melhorando a cefaleia pós-RAC, né, pós-punção lombar. Aqui também tem algumas medidas que você pode fazer para evitar. Esse tipo de agulha, né, essas duas últimas aqui, elas acabam causando menos trauma na dura mater, né, aqui comparando as duas agulhas, né, uma fica um buraquinho bem maior, ou seja, pode extravasar bem mais líquido por aí, e essa outra ela acaba causando menos dano na dura mater, né, então menor risco de cefaleia pós-punção. Outra preocupação que a gente tem que ter, que é a mais importante, inclusive, é a herniação cerebral. Né, como eu já coloquei, a hipertensão intracraniana é uma contraindicação relativa, mas nos pacientes que têm evidência de hipertensão intracraniana, a herniação pode ocorrer em cerca de 12 a 13% dos pacientes. Então, é um risco alto para uma complicação grave, né? Dessa forma, às vezes a gente precisa fazer um exame de imagem do crânio antes de puncionar o paciente. Por quê? Porque se ele tiver evidência de alguma massa intracerebral, alguma alteração que esteja causando hipertensão intracraniana, a gente, às vezes, opta por não puncionar o paciente, tá certo?
Dentro disso, alguns achados no exame físico, na história do paciente, eles vão indicar que quando você fizer a tomografia, você vai achar alguma coisa. Já se o paciente não tiver nenhuma dessas alterações, às vezes você nem precisa fazer a tomografia, porque você sabe que a tomografia vai dar normal, ou seja, a chance dela ter alguma alteração é muito baixa. Então, você não vai fazer uma tomografia para todo mundo que você vai funcionar, são só em algumas situações. Quais são os tipos de herniações mais comuns que acontecem quando você funciona o paciente? Tem a herniação central, transtentorial, né, que é essa aqui, onde como se o cérebro, o diencéfalo e o tronco cerebral, ele herniasse, né, simetricamente em sentido caudal, né. A outra herniação comum é a uncal, né, que é até uma das mais conhecidas, e a tonsilar, né, que acaba causando uma parada respiratória, geralmente por compressão do bulbo, tá certo? E quando é que você vai realizar uma tomografia antes de funcionar o paciente? Né? Quando o paciente tiver esses seguintes achados. O paciente chegou para você com um estado mental alterado, você tem que levar ele para a tomografia antes de funcionar. Mas tendo em mente também que, por exemplo, se a suspeita mais forte for de uma meningite, né, embora assim, você funcionar o paciente após iniciar um antibiótico, acaba falseando um pouco o diagnóstico, mas você não deve retardar o início do tratamento para realizar exames de imagem, para realizar uma função lombar, certo? Então, o paciente está com um estado mental alterado, ele tem um déficit neurológico focal, né? Você fez a fundoscopia, ele apresentou um papiledema, né? Ele teve uma convulsão na última semana, ou seja, a convulsão tem que ter um substrato anatômico ali, geralmente, a não ser que seja uma causa metabólica, mas geralmente tem um substrato anatômico, ou seja, pode ter uma lesão ali intracerebral que você tem que avaliar se está ou não causando um risco aumentado de herniação. Ou o paciente tem um comprometimento da imunidade celular, mas conhecido é o paciente que tem HIV, né? Na verdade, tem a síndrome da imunodeficiência já, né? O paciente com HIV pode ser imunocompetente algumas vezes. Justamente pelo risco de ter mais lesões expansivas no sistema nervoso central, né? Destacando-se aí a neurotoxoplasmose, às vezes linfoma primário do sistema nervoso central, tá certo? Então, sempre que o paciente tiver essas alterações, a gente tem que ficar preocupado se não está tendo um processo expansivo intracraniano. A outra complicação, né, que a gente tem que levar em consideração é o sangramento, né? O comprometimento medular, quando você faz a punção, até porque a gente viu ali que anatomicamente a medula já não tem mais medula no nível que a gente funciona. Mas às vezes acontece, né? O paciente tem uma variação anatômica, você acaba funcionando no local errado. Por isso que é um comprometimento raro de acontecer. Mas o risco está bem aumentado nos pacientes que tem uma trombocitopenia. A gente leva em consideração as plaquetas menores do que 50 mil para poder contraindicar a punção, tá certo? Tem alguns atores que colocam ali que entre 20 mil e 50 mil você pode funcionar levando em consideração risco-benefício, mas na prática, abaixo de 50 mil você não funciona. Paciente que tem um INR alargado, INR maior do que 1,4, você tende a não funcionar esse paciente. Um paciente que tem coagulopatias com risco de sangramento ativo, né? Ou o paciente que está em uso de anticoagulação, seja com anticoagulação oral, seja com Marevan ou com os DOACs, né? Ou seja, um paciente que esteja usando heparina, certo? Se for um paciente que está usando Marevan, né, que é a varfarina, um antagonista da vitamina K, você ainda pode, se for realmente uma punção, né, de extrema necessidade, você pode lançar mão do complexo protombínico, o nome comercial é o Beriplex, que é uma medicação bem cara, mas que ela pode ser usada ali para poder realizar a punção, né? Mas aí você tem que avaliar o risco-benefício, né? Se for de extrema necessidade. Bom, e quando o paciente vai fazer uma punção lombar eletiva, aí você pode
assim como, por exemplo, o paciente vai fazer alguma cirurgia, às vezes você tem que suspender as medicações antes. As recomendações é que se o paciente estiver usando uma heparina não fracionada em bomba, né, bomba de infusão contínua, você tem que suspender ali 2 a 4 horas antes, né, já se for uma heparina de baixo peso molecular, você tem que suspender 12 a 24 horas antes, né, se o paciente estiver em uso de varfarina, que é o Marevan, você tem que suspender de 5 a 7 dias antes, e se o paciente estiver usando os que antigamente era chamado de NOACs, né, novos anticoagulantes orais, que agora é chamado de DOACs, que é o dabigatran, o rivaroxaban e por aí vai, né, você tem que suspender 48 horas antes. Se você tiver só com heparina profilática, né, uma heparina não fracionada com menos de 10 mil unidades subcutâneas por dia, você não tem necessidade de suspender antes, tá certo? Bom, aí quanto à fisiologia e formação do líquor. O líquor, ele vai ser produzido no interior dos ventrículos cerebrais, né? Ele vai ser produzido pelo plexo coroide, né, que está no interior desses ventrículos, no interior dos ventrículos laterais, do terceiro e quarto ventrículo, e eles são nada mais, nada menos que uma protrusão de uma vênula, né, que é recoberta por pia mater e por células ependimárias. Essas células ependimárias vão formar o epitélio coroide, que são células especializadas em excreção, né, ativa e passiva de algumas substâncias que vão formar o líquor, tá certo? E o líquor, ele é produzido no interior dos ventrículos e ele tem uma circulação no sistema nervoso central. Eles saem, geralmente, dos ventrículos laterais, passando para o terceiro ventrículo, aí passa pelo aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius. Esse aqueduto é muito importante, porque quando obstrui, causa hidrocefalia não comunicante, né? E depois ele passa aqui para o quarto ventrículo e aqui pelo forame de Magendie, né? Aí ele cai no espaço subaracnoide e pode ir tanto cranialmente, para ser absorvido nas velocidades aracnóideas do seio sagital superior e dos outros seios cerebrais, né? E pode ir também caudalmente para ser absorvido no canal medular. O volume total de líquido, né, de uma pessoa normal, uma pessoa rígida, é de 125 ml a 150, sendo que 20% está dentro dos ventrículos e o restante no espaço subaracnoide. A taxa de produção é mais ou menos 20 ml a cada hora. Então, às vezes, a gente fica preocupado se tirou muito líquido durante a função lombar, mas no instante é renovado esse líquido, tá certo? E como eu já falei, eles são reabsorvidos nas velocidades aracnoides. Então, às vezes, o paciente tem uma meningite, tem um HSA, né? O sangue, né, da HSA, por exemplo, ele pode obstruir essas velocidades aracnoides, impedir a reabsorção do líquido e causar uma hidrocefalia. Mesma coisa acontece com a meningite. As bactérias os debris bacterianos podem obstruir e causar uma hidrocefalia, certo? Quando a gente funciona, né, um dos parâmetros que a gente avalia é a pressão licórica, tá certo? A pressão licórica, ela é nada mais, nada menos que um balanço entre a secreção e a absorção do líquido. Se você tem um desbalanço em qualquer uma na secreção ou na absorção, você vai ter um aumento ou diminuição da pressão licórica, tá certo? Nas pessoas rígidas normais, geralmente a pressão do líquido está menor do que 15 centímetros de água. Mas a gente considera normal, né, de 6 a 25 centímetros de água, sendo que alguns autores consideram ali o número cabalístico de 20, sendo o máximo de pressão de abertura, né, do líquido. E geralmente para você medir, você coloca um manômetro, né, assim que você funciona, você coloca um manômetro acoplado à agulha de punção, e ele vai mostrar para você quanto é que está a pressão de abertura do líquido, tá certo? Aqui é só uma imagem ilustrando, né? Que é a agulha de punção, você acopla o manômetro e ele vai mostrar a pressão de abertura. Na prática, a gente acaba fazendo uma gambiarrazinha. A gente pega
o equipo do soro, né, um equipozinho normal mesmo, estéreo e tudo. A gente acopla e fica segurando o equipo elevado, né, e olha até onde é que a coluna de líquor sobe. Aí depois a gente retira esse líquido do equipo, a gente marca até onde foi que ele subiu e depois mede com a fita normal, né? Isso aí é o método SUS de aferir a pressão de abertura, né? Que, inclusive no HGF, que é um serviço de referência de neurologia, a gente utiliza dessa forma. Bom, o que é que causa uma pressão de abertura aumentada, né? São causas infecciosas e não infecciosas que podem causar, contanto que causa esse desbalanço na produção e absorção do líquido. As meningites, tanto virais ou bacterianas, né? Nos sangramentos, como eu falei, eles podem obstruir ali as virosidades aracnoides e acabar causando um aumento da pressão de abertura por impedir a reabsorção do líquido. E alguns tumores também podem aumentar, né? Sendo que se for uma massa, né, um tumor de crescimento mais lento, às vezes não alteram a pressão de abertura do líquido, né? Você tem uma massa, às vezes, enorme e o paciente não tem sintomas de hipertensão intracraniana, não tem aumento na pressão de abertura do líquido, né? E a pressão de abertura também pode sofrer interferência de alguns fatores. A posição do paciente, né? Se você sempre que for aferir a pressão de abertura, você tem que botar o paciente em posição de decúbito lateral, né? Às vezes o paciente também está com a perna flexionada ou estendida, isso pode dar uma pequena interferência na pressão de abertura, e também sofre influência da habilidade do próprio médico, né? Às vezes ele deixa escapar um pouquinho de líquido, acaba já diminuindo a pressão licórica, isso acaba influenciando. Bom, quanto à composição do líquor, né, que são assim, a alteração laboratorial quando a gente manda para análise, o que é que a gente vai olhar ali no líquor, geralmente? Inicialmente, né, vou falar da xantocromia. O líquor normal, ele é bem límpido, né, bem clarinho, água de rocha mesmo, bem límpido e incolor. E geralmente ele é um líquor acelular, ele não tem células ou minimamente celular. E o líquor, ali que você tem 200 células, 200 leucócitos, né, você já deixa o líquor mais turvo, né, você percebe essa alteração na hora que você retira, já visualmente você percebe. E se tiver também 400 hemácias, também já é o suficiente para deixar o líquor mais turvo, tá certo? 200 hemácias por microlitro, né? Como é que acontece essa xantocromia, né? A xantocromia nada mais é do que a coloração alterada do líquor pela degradação das hemácias, né? A hemácia, quando está no espaço, quando está ali no líquor, né, no instante ela sofre uma lise, né, libera a oxihemoglobina, que tem essa coloração mais rósea, tá certo? E a oxihemoglobina, né, com o passar das horas, ela vai ser metabolizada em bilirrubina, né? Que tem a coloração mais amarelada. Então, essa coloração do líquor é que a gente chama de xantocromia. Ela pode ser evidenciada tanto visualmente, né, na hora que você funciona, você já vê que o líquor está alterado, ou com a espectrofotometria. E a espectrofotometria, ela acaba sendo bem mais sensível. Às vezes você olha, acha que o líquor está normal, mas quando você manda para análise, ele mostra que tinha uma certa xantocromia. Isso é útil para quê? Porque às vezes o paciente tem um HSA, né, uma hemorragia subaracnoide, onde você não consegue evidenciar essa HSA na tomografia, e aí você tem que partir para o líquor para poder confirmar essa HSA, né, através da xantocromia. Cerca de 90% dos pacientes que têm HSA vão ter alteração, vão ter xantocromia no líquor após 12 horas. E essa xantocromia vai persistir aí por 2 a 4 semanas, né? E alguns fatores podem confundir com a xantocromia. O paciente, quando tem uma proteinorraquia, né, uma proteína no líquor maior do que 150,
ele já é capaz de causar uma alteração na coloração do líquor, né? Tem um professor meu que costuma dizer que a celularidade aumentada deixa o líquor turvo, mas a proteína aumentada deixa o líquor esverdeado, mais amarelado. Isso pode confundir com a xantocromia. E a icterícia, o paciente que está com a bilirrubina ali muito alterada, maior que 10, 15, já pode colorir mais o líquor, deixar o líquor alterado e confundir com a xantocromia, certo? Quanto à celularidade, né, o líquor normal, ele é acelular. Mas quando a gente faz uma punção lombar, que a gente manda para análise, é considerado normal um líquor que tenha até 5 células, né, e até 5 hemácias, sendo que dessas células, né, desses leucócitos, tem que ser menos de 3 polimorfonucleares, isso em adultos, né, em recém-nascidos e crianças o valor de referência é um pouco mais alto, né, e tem esse detalhe que se você deixar para analisar, às vezes você coleta o líquido, demora para mandar para o laboratório, se você deixar mais de 60 minutos, né, mais de 1 hora, pode acabar tendo uma subestimação dessa celularidade, porque as células acabam se depositando ali no plástico do vidro, do frasco, do recipiente que você colocou o líquido e acaba subestimando a celularidade, certo? Bom, qual é a alteração encontrada e o que é que causa essa alteração? A pleocitose, é uma denominação de quando tem qualquer aumento na celularidade do líquido, tá certo? Pode ser causado por causas infecciosas ou causas inflamatórias, né? Quando você pega para analisar um líquor, para analisar a celularidade do líquor, você tem que sempre levar em consideração a clínica do paciente. Por quê? Como são muitas causas são muitas doenças que causam alteração da celularidade, você tem que, você não é uma alteração específica de uma doença, né? Você tem que se guiar muitas vezes pela clínica. E às vezes o paciente tem uma clínica, por exemplo, de uma meningite, e você, só pela celularidade, você não consegue diferenciar se é uma meningite bacteriana ou se é uma meningite viral. Até porque alguns vírus, quando causam meningite, ali, inicialmente, nas primeiras 12 a 24 horas, ele tem uma alteração, um aumento da celularidade às custas de polimorfonucleares, né, segmentados. Então, funcionou, veio uma celularidade aumentada às custas de polimorfos, você não pode afirmar que ele é um meningite bacteriano, tá certo? Às vezes o vírus pode causar essa alteração. Aí depois, depois de 12 a 24 horas, é que o líquor passa a ser mais linfocítico. Isso nas meningites virais, tá certo? Outra alteração que você pode achar na celularidade é a eosinofilia. Isso aponta para algumas causas mais específicas, né? Aí destacando-se as infecções parasitárias, né? Esse parasita aí não é muito comum na nossa região, é mais comum no sudeste asiático, ou seja, a gente provavelmente nunca vai ver isso, mas eu coloquei aqui, mas só para a título de curiosidade, que é a causa recorde de eosinofilia, né? Que é o Angistrógenos cantonensis, né? A causa o patógeno que causa mais eosinofilia de todos, tá certo? O Mycoplasma tuberculosis, né, também é uma causa de eosinofilia, o Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia aqui, Rickettsia, e alguns fungos também são causas de eosinofilia no líquor. E outras causas não infecciosas, né, de aumento da celularidade, aí você tem os linfomas, que estão invadindo o sistema nervoso central, as leucemias, né, a própria HSA, porque junto com as células, com as hemácias, né, você está levando ali leucócitos para dentro do espaço subaracnoide. E a própria hidrocefalia obstrutiva. Quando você tem uma obstrução, você acaba diminuindo o turnover ali do líquor, né, e acaba aumentando a celularidade, aumenta também as proteínas daquele líquor, tá certo? Se você fez uma punção lombar,
e acabou tendo um acidente de punção. O que é esse acidente de punção? Você funciona e acaba vindo um pouco de sangue, né, do próprio trajeto ali da agulha, né, no trajeto da pele até chegar no espaço subdural, ele pode lesionar algum vaso, né, a agulha pode lesionar algum vaso e acabar causando um pequeno sangramento que vai interferir na análise do líquido. Então, você tem que você tem que corrigir o número de leucócitos com base no número de hemácias que vieram na análise, né? Então, a regrinha é que a cada 500 hemácias, você diminui um leucócito, né? E existe também essa fórmula que, assim, a gente geralmente não decora, é porque não cai em prova, não cai em, e tem aplicativo para fazer isso para a gente, para ajudar nessa correção do número de leucócitos com base no número de hemácias. Que é essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo, né? Os leucócitos no líquido, ajustados, né, no líquido, é igual aos leucócitos no líquido menos os leucócitos séricos vezes as hemácias do líquido, dividido pelas hemácias do sangue, vezes 10 elevado a 6. Ninguém vai decorar isso, porque tem aplicativo para fazer isso para a gente. E, agora, saindo da celularidade, né, passando para as proteínas do líquido, né? Durante a produção do líquido ali pelo plexo coroide, né, geralmente as proteínas, elas não vencem a barreira ali hematoencefálica e geralmente as proteínas têm um nível bem reduzido no líquor, né? O líquor normal, ele tem uma proteína baixa. E a principal ação que a gente encontra nas diversas patologias, né, é uma proteinorraquia mais elevada, tá certo? Elas passam do sangue para o líquor através dessas vesículas, né, pinocitóticas, que ultrapassam as células endoteliais dos capilares, tá certo? O valor normal das proteínas no líquido é de 23 a 38, mas isso varia um pouco de acordo com a literatura, tá certo? Que você tá lendo. E isso é o valor normal em adultos, né? Em recém-nascidos a termo e recém-nascidos prematuros, o valor é diferente. É normal ser de 20 a 170, né? Você tem que levar em consideração também que algumas causas, né, podem alterar essa proteinorraquia, né? O diabetes classicamente é uma causa que pode aumentar um pouco a proteína sem ter uma doença ali específica do sistema nervoso central, certo? Então, sempre está atento a isso. O HSA também, né, a hemorragia subaracnoide, também pode elevar as proteínas do líquor, né? E a cada 100 hemácias, né, o paciente sangrou ali para dentro do líquor, né, teve uma hemorragia subaracnoide devido a um aneurisma, a um trauma, alguma coisa. A cada 100 hemácias, né, ou um acidente de punção também, né, você tem que reduzir 1 miligrama por decilitro da proteína, certo? Geralmente, as proteínas, elas vão estar elevadas nas causas infecciosas, né, e algumas causas não infecciosas. Uma causa, assim, clássica que eleva muito a proteína do líquido é a obstrução do fluxo lipólico, porque as proteínas não vão ser reabsorvidas, da mesma forma da celularidade, né, não vai ter aquele turnover do líquido, não vai ter aquela renovação e vai acabar aumentando bastante a proteinorraquia, certo? E também a gente tem que ter em mente que depois de um episódio de meningite, às vezes a proteinorraquia permanece elevada por várias semanas. Então, o paciente não está mais com doença ativa, ele teve um episódio prévio de meningite, e você vai funcionar ali e acaba confundindo, achando que ele tem uma doença ativa, né, sendo que é só resquício da meningite que ele teve no passado, tá certo? Outra alteração, outro parâmetro que a gente analisa no líquor são as imunoglobulinas e as bandas oligoclonais, tá certo?
As imunoglobulinas, geralmente, né, no paciente normal, ela está praticamente ausente no líquido, né? E a elevação dessas imunoglobulinas oligoclonais podem ocorrer, e as elevações dessas imunoglobulinas no líquido, elas podem ocorrer por dois mecanismos principais, que é a quebra da barreira hematoencefálica, que acaba fazendo com que tenha a passagem das imunoglobulinas do sangue para o líquor, ou pode também ocorrer um aumento da produção intratecal, ou seja, no próprio espaço ali subaracnoide, das imunoglobulinas, tá certo? Então, são esses dois mecanismos. E para você diferenciar um do outro, né? Por que é importante você diferenciar isso? Porque você vê ali bandas oligoclonais e imunoglobulinas aumentadas no líquor, como é que você vai saber se é uma doença que é uma inflamação que está ocorrendo intratecal, ou seja, no próprio sistema nervoso central, ou se é uma inflamação que está ocorrendo sistemicamente e acaba passando essas imunoglobulinas para o líquor, né? Aí você pode utilizar o índice de imunoprodução, né? O índice de imunoprodução, ele vai avaliar a relação entre as imunoglobulinas séricas e as imunoglobulinas do líquor, né? Se você tem um aumento das imunoglobulinas séricas, isso vai refletir naturalmente no aumento das imunoglobulinas do líquor, né? Então, isso reflete um processo de quebra da barreira hematoencefálica, ou seja, é um processo inflamatório que não está acontecendo ali no sistema nervoso central. O processo inflamatório está acontecendo sistemicamente e repercutindo no sistema nervoso central. Já se você tem um índice de imunoprodução, onde você tem um aumento da imunoglobulina intratecal, né, um aumento da imunoglobulina do líquor, sem um aumento da imunoglobulina sérica, isso reflete uma inflamação local, ou seja, uma doença própria, uma doença primária ali do sistema nervoso central que está causando aquela inflamação, certo? Bom, as bandas oligoclonais, né, elas podem ajudar a esclarecer algumas doenças, né? A esclerose múltipla, por exemplo, embora não seja uma alteração crucial, ou seja, nem sempre um paciente com suspeito de esclerose múltipla você vai realizar a punção lombar, mas ela é útil, né? Existem os critérios de McDonald, onde elas entram ali, as bandas oligoclonais, as imunoglobulinas, quando você não consegue comprovar a disseminação no tempo, né? Você só consegue comprovar as lesões. Você fez, por exemplo, a ressonância do paciente, você viu que tem várias lesões disseminadas no espaço, mas você não consegue comprovar a disseminação no tempo, aí você pode lançar a mão da punção lombar para ver se tem bandas oligoclonais, para ver se tem imunoglobulinas, porque isso vai refletir inflamação local, né, no local ali do sistema nervoso central, e você pode fechar os critérios diagnósticos de esclerose múltipla a partir disso, né. Também são classicamente achados da síndrome de Guillain-Barré, né, as bandas oligoclonais. Outras doenças autoimunes, por exemplo, um Sjögren, que está causando ali uma mielite transversa, né? O Sjögren é muito associado à mielite transversa. Outras doenças autoimunes também, lúpus, né? As vasculites, podem causar aumento das bandas oligoclonais quando afeta o sistema nervoso central. Alguns tumores e doenças linfoproliferativas, tá certo? Podem causar essa elevação. E quanto à glicorraquia, né? O aumento da glicose ou diminuição da glicose no líquido, né? A relação entre a glicemia, ou seja, a glicose sérica, com a glicose do líquido, geralmente é maior do que 0,6. Isso corresponde mais ou menos a 2/3 da glicemia sérica. Sempre quando você for puncionar um paciente, né, você pede para o enfermeiro, ou você mesmo faz, para fazer uma DX do paciente, né, uma glicemia capilar, para você saber quanto é que está a glicemia sérica do paciente naquele momento que você funcionou
e quando você receber o resultado da análise do líquido, você comparar e saber se está normal, certo? Algumas causas classicamente baixam muito a glicose, dentre elas, né, a meningite bacteriana. É a principal causa aí que a gente lembra geralmente de hipoglicorraquia. Se você tem um paciente que a glicose no líquido é menor do que 18, isso é muito indicativo de uma meningite bacteriana, certo? Se você está ali na dúvida entre viral ou bacteriano, você olha para a glicose, porque ela geralmente está normal na meningite viral, tá certo? As micobacterioses, né, o Mycoplasma pneumoniae, a neurosífilis e as infecções fúngicas, geralmente também causam hipoglicorraquia, destacando-se aí também a tuberculose. A tuberculose causa uma glicorraquia muito baixa, né, ele baixa bastante a glicose no líquido, tá certo? Quando você está com um paciente com meningite bacteriana, um dos primeiros sinais de melhora, né, de resolução da meningite, é a melhora da glicorraquia. Porque a proteína e celularidade vai permanecer ali durante um tempo ainda. Eu até falei anteriormente que a proteína raquia pode ficar alterada na meningite durante algumas semanas aí, tá certo? E, como eu já falei anteriormente também, nas meningites virais, a glicose geralmente é normal, mas tem algumas exceções, né? A cachumba, por exemplo, a meningite por cachumba, algumas enteroviroses, né? A coromeningite linfocítica, que é uma meningite asséptica causada aí por um vírus transmitido por roedores, tá certo? O herpes simples, que é muito comum, muito comum no nosso meio, né? E o herpes zoster pode causar uma glicorraquia mais baixa e confundir, levar a uma confusão aí diagnóstica, tá certo? Então, sempre está atento a essas exceções aí. E, algumas vezes, acontece de causas não infecciosas causarem uma hipoglicorraquia, tá certo? A carcinomatose leptomeningia pode causar as leucemias, o linfoma do sistema nervoso central, né? Uma HSA mais severa e a neurosarcoidose, né? Podem causar uma hipoglicorraquia. Aqui é só uma tabelinha mostrando as causas comuns, né? As etiologias mais comuns associadas à hipoglicorraquia, aí divide entre as causas infecciosas e as não infecciosas, né? Como a gente já citou aqui, a meningite bacteriana, a meningite fúngica, tá certo? Esse asteriscozinho que ele coloca aqui são as causas de hipoglicorraquia, que às vezes causa glicose menor do que 10, né? Ou seja, uma glicose lá embaixo, lá no chão. Então, a meningite bacteriana, meningite fúngica, as micobacterioses, né? Ou seja, a tuberculose, como eu já citei, a meningoencefalite amebiana, tá certo? E o citomegalovírus pode causar, tá certo? A meningite carcinomatosa também, né, que eu até citei anteriormente como uma causa não infecciosa de hipoglicorraquia, é uma causa muito importante que pode causar uma hipoglicorraquia muito importante, menor do que 10, tá certo? Aí aqui ele também coloca a hemorragia subaracnoide. E outras causas que não são tão comuns de causar hipoglicorraquia, mas pode causar também, né? A sífilis, a doença de Lyme, que não é muito presente aqui no nosso meio, mas nos Estados Unidos é muito comum. As meningites virais, né, que são aquelas exceções que eu falei, e a neurocisticercose, né? Inclusive, eu não sabia que poderia causar, mas agora eu aprendi quando estava estudando essa aula. E a neurotoxoplasmose, né? E outras causas mais raras aqui, a meningite reumatoide, inclusive
classicamente uma causa de, quando causa, por exemplo, derrame pleural ou outras serosites, né, ela causa uma glicose muito baixa, isso também acontece no sistema nervoso central, certo? O neuro-BC pode causar, dentre outras causas mais raras, tá certo? Então, outro parâmetro que a gente pode lançar a mão de avaliar é o lactato. O lactato, ele ajuda na diferenciação entre a meningite bacteriana e a meningite viral. O lactato, ele vai estar mais elevado nas meningites bacterianas, certo? Ele também é muito útil para diferenciar a meningite bacteriana de uma meningite asséptica, né? Na fonte que eu peguei, que eu tirei para usar para fazer essa aula, ele cita duas meta-análises, né, com esse monte de estudo aqui, com esse N enorme de pacientes, onde o lactato ele possui uma acurácia superior à celularidade, às proteínas ou à glicose, né, em dizer se é uma meningite bacteriana ou uma meningite asséptica. O valor de referência fica ali entre 9 e 19, tá certo? Quanto à citologia, você pode aproveitar, né, que você coletou esse material do líquido, quando você tem suspeita de uma invasão maligna do sistema nervoso central, ou seja, uma meningite carcinomatosa, um linfoma, você pode lançar a mão da pesquisa de células neoplásicas no líquido, tá certo? Às vezes é bastante útil no diagnóstico do paciente. Já falando aqui um pouco sobre as alterações nas meningites virais, e depois eu vou falar sobre as alterações que ocorrem nas meningites bacterianas. Eu já falei aqui sobre os parâmetros que a gente analisa no líquor, né? Agora eu vou falar só um pouquinho sobre as alterações no líquor que acontecem nas infecções do sistema nervoso central. Na meningite viral, a celularidade, classicamente, ela é alta, mas não chega a ser um nível assim exorbitante, né? Ela altera a celularidade, mas altera ali geralmente menor do que 250 leucócitos, né? E sempre, assim, se você vê uma alteração maior do que 2.000 células, pode apostar que não é viral, certo? E quando você olha para o diferencial de leucócitos, ou seja, ele vai dizer se é segmentado, se é linfócito, se é monócito, você vai ver um predomínio linfocítico, tá certo? Isso nas meningites virais. Mas sempre tem que lembrar que nas primeiras 24 horas ali do processo infeccioso viral, você tem um predomínio de neutrófilos, né? Você pode ter um predomínio de neutrófilos. E após as 24 horas tem essa viragem aí, que passa de neutrófilo para linfócitos, tá certo? Quanto às proteínas, né? Na meningite viral, as proteínas vão estar tipicamente menores do que 150, né? Elas alteram as proteínas, né? A gente viu ali no slide anterior que era até 38, né? O valor de referência que eu coloquei. Ela vai estar alterada, mas não vai ser uma alteração exorbitante. Vai estar tipicamente ali menor do que 150. Lógico que pode passar um pouco mais, mas é mais comum a gente ver essa alteração não tão exorbitante, né? Se você tem uma proteína maior do que 220, aí você já tem que pensar em outra etiologia, tá certo? Quando você tem essa proteína maior do que 220, a chance de ser uma etiologia viral fica menor do que 1%. Então, isso afasta o diagnóstico de meningite viral, tá certo? Você tem que pensar em outras causas, como, por exemplo, a meningite bacteriana, ou outras causas inflamatórias do sistema nervoso central, tá certo? E quanto à glicose na meningite viral, como é que ela vai estar? Ela vai estar usualmente maior do que 50% da concentração sérica, né? Por que eu coloquei 50% e não coloquei aqueles 2/3, né? Porque algumas vezes ela está discretamente reduzida, principalmente em algumas etiologias, como o herpes simples, a cachumba, as enteroviroses e o vírus da oromeningite linfocítica. Que são aquelas mesmas etiologias que podem causar uma meningite neutrofílica, né?
que eu tinha falado anteriormente. E passando agora para a meningite bacteriana, né? A meningite bacteriana, eu sempre lembro que ela é tudo estourado, tá certo? Os leucócitos vão estar maior do que 1.000 e já no início ali vai ser uma meningite neutrofílica, né? Você vai ver só no diferencial os neutrófilos. As proteínas vão estar também estouradas, maior do que 250. A glicose geralmente vai estar bem baixa, menor do que 45. Mas ali pode chegar menor do que 10, menor até níveis bem baixos, né? Como eu até falei anteriormente. E outro parâmetro que você pode lançar a mão, né? Quando você tem suspeita de meningite bacteriana, a coloração pelo GRAM. Você faz a bacterioscopia através da coloração do GRAM, e isso ajuda muito na etiologia da meningite bacteriana, tá certo? Até para você se guiar ali, direcionar melhor a antibiótico terapia que você vai realizar, tá certo? E a positividade do GRAM, ela vai variar conforme a etiologia. Se for um Streptococcus pneumoniae, né, geralmente é positivo em 90% das análises, já se for uma hemófilo influenza, vai ser 86%, e Panacea meningite vai ser cerca de 70%, 75% de positividade, tá certo? E o que é que você vai enxergar quando você fizer o GRAM? Isso aqui, eu até coloquei aqui, assim, geralmente isso que encontra-se na aula de meningites, né? Mas eu optei por colocar aqui, porque isso cai muito em prol de residência, né? Isso é muito importante também na prática clínica, que quando você faz a coloração pelo GRAM, né? Quando você faz a bacterioscopia, e vem cocos gram-positivos, né? Isso é muito sugestivo de Streptococcus pneumoniae, né? Mas pode ser também, dependendo do contexto, né, se for um recém-nascido, aí você pensa mais em Agalactiae, né? Já se vier cocos gram-negativos, né, aí você pensa mais em Neisseria meningitis. Aí você vai ter que direcionar a sua antibioterapia, o seu tratamento para Neisseria. Até para pensar em profilaxia, porque a profilaxia é diferente, né? Tá certo? A profilaxia dos contactantes é diferente. Se você vê na bacterioscopia cocobacilos, né? Aqui os cocos, aqui os bacilos. Gram-negativos, aí você pensa em Haemophilus influenza. E se você vê bacilos gram-positivos, aí você pensa em Listeria monocitógenes, né? Tá certo? E outro parâmetro que você tem que analisar é a pesquisa de fungos, tá certo? Principalmente nos pacientes com imunodeficiência, né, adquirida, você tem que pesquisar a infecção fúngica, principalmente de criptococo, né, a neurocriptococose. E aí você lança a mão da coloração com a tinta da China, que é a tinta nanquim, onde você vai analisar ali no campo escuro, e vai visualizar os criptococos, né? Então, nunca esquecer disso. Também, sempre que for fazer a punção lombar, for mandar para análise, tem que solicitar uma ADA, né, para pesquisa de neurotuberculose. Sempre mandar para as culturas, tá certo? Para lá na frente, se for uma meningite bacteriana, você ter como guiar sua antibiótico terapia, tá certo? Você pode, às vezes, quando está suspeitando de uma meningoencefalite viral, você pode lançar a mão do PCR, da RT-PCR, né? Você pode fazer um PCR multiplex, que ele já analisa vários tipos de vírus, né? Tem um padrão, onde vai analisar vários tipos de vírus, os mais comuns de causarem meningoencefalite, né? E aqui eu coloquei só uma imagem resumindo,
né, as principais alterações nas infecções do sistema nervoso central. Né, aqui até para facilitar um pouco a visualização e a fixação. Na meningite, aqui estão valores um pouquinho diferentes, né, mas a ideia geral é a mesma, né. A meningite viral, os leucócitos geralmente estão alterados, né, mas não tão altos como a meningite bacteriana, geralmente aqui menor do que 500, ali eu tinha colocado menor do que 250, né. Geralmente as custas de linfócitos, tá certo? A proteinorraquia geralmente é normal ou aumentada, tendendo a ser aumentada, mas não tão alterada, tá certo? E uma glicorraquia tipicamente normal, mas lembrando daquelas exceções que eu falei, tá certo? A meningite bacteriana, os leucócitos vão estar estourados, geralmente ali maior do que 1000, as custas de neutrófilo, né? A proteinorraquia bem aumentada também, e a glicorraquia sempre vai estar baixa, tá certo? Na tuberculose, ela vai ter uma celularidade ali que fica entre a meningite viral e a meningite bacteriana, né? Vai ser bem aumentada, mas também não como a meningite bacteriana, e vai ser as custas de linfócitos, tá certo? Lembrando que no início do processo pode ser as custas de neutrófilo também, tá certo? E a proteinorraquia vai estar aumentada e a glicose, até como eu tinha citado antes, vai estar muito baixa. Ela é classicamente uma causa de hipoglicorraquia importante, certo? Já na infecção fúngica, vai ter uma pleocitose, mas não tão gritante, tá certo? Até porque o fungo, ele vai causar ali uma meningite mais insidiosa, ou seja, não vai ter um processo inflamatório ali tão gritante, tá certo? Vai ser às custas, geralmente, de linfócitos, né? Vai ter uma proteinorraquia aumentada e uma glicorraquia normal ou baixa, tá certo? Aqui também é resumindo as alterações, né, uma tabelinha um pouquinho mais completa de algumas causas que alteram de algumas causas infecciosas, né, aqui ele coloca as causas mais comuns de glicose abaixo de 10, né, ou seja, uma hipoglicorraquia muito baixa, ele coloca a meningite bacteriana, e as causas menos comuns é a TB meningia, né, e as causas fúngicas. E a glicose entre 10 e 40, ou seja, uma glicose que está baixa, mas não é extremamente baixa, né? Ele coloca também as meningites bacterianas, a neurosífilis, né? E algumas infecções virais. Então, são aquelas que eu falei, né? Da cachumba, do herpes, tá certo? E quanto à proteína, né? Ele coloca aqui uma proteína de 100 a 500, a meningite bacteriana, e uma proteína de 500 ou de 50 a 300, ou seja, está aumentada, mas não tanto tão aumentada, né? As meningites virais, a doença de Lyme, né? As encefalites, a neurosífilis e a TB meningia. Agora, quanto à celularidade, ele coloca aqui que uma celularidade maior do que 1000 fala muito a favor de uma meningite bacteriana, mas tem algumas outras causas. Ele coloca a cachumba e a meningite pelo vírus da cachumba e a coromeningite linfocítica, né, que é aquele vírus que eu falei, do roedor, né, e tudo. E uma celularidade de 100 a 1000, né, ele fala a favor de meningite viral ou TB meningia, né, e algumas, as encefalites virais, né, também. Já uma celularidade de 5 a 100, ou seja, está discretamente aumentada, você vai pensar numa meningite que está no início do processo infeccioso, às vezes também uma meningite parcialmente tratada, você começou a fazer o tratamento ali da meningite, já deu uma melhoradazinha no líquido, mas ainda está tendo processo infeccioso, aí você já tem uma redução, né, na celularidade, as meningites virais, né, a neurosífilis, a neuro-TB e as encefalites, tá certo? E, pessoal, era, assim, a mensagem que eu tinha para passar era mais ou menos essa, tá certo? Não sei se atendi às expectativas, mas, assim,
Espero que tenha contribuído, né, com o aprendizado de você, contribuído com a prática clínica, tá certo? E qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato, pode tirar dúvida. E é isso. A gente queria dizer que é muito enriquecedor para a gente ter um ex-aluno da nossa faculdade apoiando a gente nos nossos projetos hoje. E queria muito agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi um momento incrível. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, tá certo? Assim, realmente é muito gratificante. Embora outro dia eu tava aí na UFC de Sobral, né? Mas é muito gratificante ver, assim, a nova geração, né? Até pela Liga de Dinheiro que eu participei do segundo semestre até quase entrar no internato, né? Eu vi que os meninos da Liga se empenharam muito aí também, né? Embora o CA, né, que esteja à frente, né? Os meninos da Liga entraram em contato e tudo, tentaram organizar esse momento, né? Então é muito gratificante ver que estou podendo contribuir aí com o aprendizado de vocês, certo? Muito obrigada. As novas gerações estão surgindo. Esse encontro vai ser semanal agora, né? Não, o nosso próximo encontro vai ser dia 15 de setembro. Certo. Gente, então, vocês ficam mais um pouquinho só para o nosso sorteio. Matheus, por favor. Gente, e alguém tem alguma dúvida que quer tirar com o doutor? Se alguém tiver dúvida, aproveita para falar agora, gente. Gente, já Pronto, já a gente, eu gente vai já abrir o liberei o link, tá? formulário. Já abri.